Aqui, até dando sequência, meu caro líder Eduardo Braga, já que nós conversamos muito com os líderes dessa casa, com o presidente José Sarney, o líder aqui do governo, ou seja, meu líder, o senador Eduardo Braga, mas principalmente, meu caro senador Luiz Henrique, Vossa Excelência que foi governador de Estado. Nós não podemos atravessar esse período de dezembro sem uma resposta, aliás, sem duas respostas fundamentais para esse momento da economia, das finanças e até da organização desse chamado Pacto Federativo e principalmente da administração de estados e municípios. Me refiro à questão das dívidas, quero tocar nesse assunto, até porque, senador Eduardo Braga, foi um compromisso assumido pelo governo conosco quando da aprovação da Resolução 72 nessa casa. Na sequência, nós apreciaríamos aqui a modificação das regras no que diz respeito às dívidas de estados e municípios. E basicamente duas regras. Nós queremos discutir, e aí não importa ficar transformando isso em querela, se o parâmetro será uma Selic ou não, então. Mas nós queremos reduzir essa taxa de juros, importante isso, e ao mesmo tempo tratar do alongamento. A Vossa Excelência, aliás, os dois têm os dois têm experiência mais do que eu, porque os dois foram governadores e sabem exatamente que uma medida como essa, ela tem um caráter econômico, na medida que eu trato do prazo, mas o mais interessante para estados e municípios nesse momento é o caráter financeiro. Então, na medida que eu mudo essa taxa, reduzindo a taxa e ao mesmo tempo alongando a dívida, eu crio as condições para que os estados possam respirar. É fundamental que os estados ganhem, a partir desse novo pacto fiscal, a possibilidade de contrair empréstimos. Mas é muito melhor, meu caro senador Luiz Henrique, que os estados, operando a partir das suas receitas, tenham folga orçamentária para promover o investimento a partir do que arrecada, e não a partir da contração de novos empréstimos. Então é fundamental que essa decisão ela seja ajustada ainda esse ano. E se combina, meu caro senador Luiz Henrique, eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, ao senador Eduardo Braga, e isso se combina com uma outra medida que nós vamos ter que adotar uma atitude, até porque o prazo, ele encerrar-se-á exatamente no dia 31 de dezembro desse ano. E me refiro, meu caro senador Cássio, que aí agora a gente completa a bancada de governadores de estados, que acho que essa é uma proeza do Senado. Então, portanto, a gente completa essa obra entregando um novo FPE. E é o que eu tinha conversado no colégio de líderes sobre o FPE, era o que eu chamava naquela época, senador Luiz Henrique, da medida do possível, do consenso. Senão vamos estabelecer uma queda de braço de 27 unidades da federação. E a medida do consenso vamos estabelecer um piso. Foi essa conversa que fiz, inclusive, antes do recesso, antes até da criação da comissão de notáveis, para que a gente dissesse o seguinte, o patamar que os estados estão, esse patamar será mantido, face-á a alteração a partir exatamente do acréscimo com uma regra de transição. Mas você mantém hoje o que cada estado recebe de fundo de participação dos estados. Aliás, fundo de participação esse, já de forma muito veemente e contundente, ele vem sofrendo com os benefícios, que nós podemos dizer correto, a adoção da política econômica do governo, com o benefício do IPI para enfrentar esse problema da crise econômica, mas há uma incorreção nessa correção, que é o que acontece com as finanças de cada estado. O IPI é a injeção direta na veia do FPE. Consequentemente, um estado como a Paraíba, como a Bahia, Santa Catarina e Amazonas, perdem muito e, consequentemente, não podem promover o enfrentamento à crise econômica de forma local. Ainda que recebamos da política de assistência, da política nacional, dos investimentos do Bolsa Família, dos recursos que vêm do Brasil sem miséria, mas na medida que uma parcela do FPE nos falta, a nossa receita corrente líquida sofre muito, e aí eu começo a ter problemas, inclusive, para o meu custeio. Olha a contradição, governador. Eu recebo o incentivo para tomar novos empréstimos, faço investimentos,
mas eu não tenho como ampliar o meu custeio. E aí o que eu vou investir, eu vou tocar com serviços públicos de que forma? Então, portanto, esse é o desafio. E o desafio, meu caro Eduardo Braga, meu líder aqui nesta casa, é que nós não podemos aceitar essa lógica de muitos que dizem o seguinte: o Senado não vai conseguir votar. Por que não? Por que não o esforço para a gente encontrar esse consenso, votar essa matéria? E dizer ao governo, inclusive, que essas duas matérias são mais importantes do que quaisquer matérias que por aqui possam tramitar. Vamos votar todas as matérias que estão em tramitação, mas vamos eleger essas duas como a prioridade, inclusive, desse parlamento, até porque é nossa responsabilidade cuidar das finanças de estados e municípios. Essa é a nossa finalidade, inclusive, principal nesse momento. Então é fundamental que assumamos esse compromisso e que, com certeza, nós temos condições aqui, em adotando essa medida do consenso, dar uma resposta positiva a esses dois pontos e caminhando até para discutir os outros. Abrir a agenda para 2013 e dizer: agora vamos enfrentar esse negócio do Pacto Federativo, como diz o sertanejo, lá na unha, e vamos botar isso para funcionar. Uma parte ao governador Luiz Henrique, aqui o meu companheiro de Senado hoje, depois na sequência os outros dois governadores e senadores aqui da nossa República. Vossa Excelência tem toda a razão. A questão de uma nova pactuação da dívida pública dos Estados para com a União não pode mais ser postergada. Hoje pela manhã esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o professor Everardo Maciel. Ele foi designado secretário da Comissão de Notáveis, que, sob a presidência do ex-ministro Nelson Jobim, está fazendo uma proposta nova de uma nova rearrumação no Pacto Federativo. O senador Eduardo Braga e eu trabalhamos no âmbito do MDB e apresentamos uma proposta que foi subscrita por ele. E, infelizmente, essa proposta não caminhou. Está escondida nos meandros desta casa. Mas é preciso retomar essa matéria com uma decisão efetiva. Eu tenho uma proposta para acelerar os investimentos neste país. O Brasil investe no seu setor público apenas 2% do PIB, quando o mínimo seria 5%. E a forma de usar a dívida para aceleração dos investimentos seria a seguinte: cada estado deduz 30% da prestação mensal a pagar e aplica esses recursos num programa de investimentos em educação, em saúde, em ciência e tecnologia e infraestrutura. Num programa que cada governador apresenta à União e a União pactua com ele a sua execução. Essa, na minha opinião, é uma forma de dar aos estados condições de investir e, ao mesmo tempo, quitar a dívida, evidentemente que com a sua redução para juros compatíveis com o mercado atual. Exatamente. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Luiz Henrique. Eu vou dar uma parte ao senador ex-governador, mas quero aproveitar para registrar a presença das duas senadoras, agora governadoras, do Nordeste, portanto, aqui a governadora do Rio Grande do Norte, a governadora do Maranhão, e o nosso governador do Ceará, que com certeza, meu caro senador Eduardo Braga, até num processo inverso aqui agora, vamos ouvir aqui agora os ex-governadores, hoje senadores, e estão aqui agora no plenário ex-senadoras e até, quem sabe, futuro senador, né, senador Cid Gomes, aqui fazendo exatamente esse caminho, que não é o caminho, inclusive, correto,
vir ao Senado para que a gente possa auxiliar essa ofensiva dos governadores para que a gente solucione um dos graves problemas. Além do FE, meu caro governador Cid Gomes, nós estamos também chamando a atenção para que, em conjunto, a gente também resolva a questão da dívida nos estados. Portanto, entregar aos governadores de estado, aos estados brasileiros nesse final de ano, duas medidas importantes. O alívio em relação ao FE, e aí a proposta que nós estamos fazendo é mantenha o piso, todos os estados continuam recebendo o que tem, e nós vamos adotando uma regra de transição para frente, e aí nós vamos adotando essa regra a partir do incremento, permitindo assim que não haja nenhum descompasso. É a forma do consenso. E, ao mesmo tempo, dando uma resposta de imediato para uma das questões, eu diria, das mais preocupantes para os estados, que é a questão da dívida que cada estado tem enfrentado. Uma parte ao senador Eduardo Braga, depois Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro. Também registrar a presença da senadora Rosiane Sarney, do estado do Maranhão. Falei, você acha que eu esqueci? Você acha que eu esqueci Falei aqui da nossa senadora governadora do Maranhão, que eu tive, inclusive, a oportunidade de, enquanto deputado, ser liderado da senadora Rosiane ali na liderança do Congresso Nacional, portanto, numa boa experiência de convivência que tive com a senadora Rosiane, comandando ali o nosso orçamento e brilhantemente conduzindo o nosso governo na comissão do orçamento nesta casa. Senador Eduardo Braga. Senador Walter Pinheiro, primeiro para cumprimentar a Vossa Excelência pela pertinência e pela oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência. Segundo, para saudar nossos companheiros e companheiras, governadoras e governador Cid Gomes, governadora Rosiane e governadora Rosalba, do Rio Grande do Norte, todas e todos, obviamente, nesta casa, para discutir o Pacto Federativo, como Vossa Excelência aborda muito bem na tribuna. E eu diria a Vossa Excelência que a questão do indexador da dívida, que é efetivamente um compromisso do governo com a bancada do Senado, em função, e ainda há pouco conversava com o senador Cássio Cunha Lima, com relação à questão da Resolução 072, quando votamos a Resolução 072, que trouxe ganhos para muitos estados, mas muitos ganhos também para São Paulo, de que ficou acertado de que nós negociaríamos duas questões fundamentais. Uma, renegociação do indexador da dívida pública dos estados e dos municípios e a discussão, obviamente, do alongamento do prazo. Isso é fundamental que seja feito, até porque, meu caro senador, líder do PT, líder do bloco da maioria aqui, isso já está acontecendo na prática, senador Cássio Cunha Lima, porque os governos estaduais, senador Sérgio Souza, já estão renegociando financiamentos e pagando e quitando a dívida velha, que tinha um indexador extremamente distorcido diante da realidade nacional. Acontece que alguns estados que têm menor capacidade de negociação, menor capacidade creditícia, vêm-se prejudicados por não terem essa possibilidade de poderem negociar no mercado de forma livre e vir negociar com o governo federal. Acho que urge, por parte do Ministério da Fazenda, dar encaminhamento a esta negociação. Segundo ponto que eu acho que vale a pena relembrar, também nesta tarde no Senado da República, é a questão da partilha do ICMS no comércio eletrônico. Isso. Fundamental para os estados da região do Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, da região Sul e Sudeste, mas... Lembrando que isso movimentou 25 bilhões de reais. Este ano. Ano que vem, a projeção é que movimente 37 bilhões de reais. Nós estamos falando, portanto, para estados como Roraima, estados como Amazonas, estados como Paraíba, Bahia, de recursos fundamentais. Para o estado do Amazonas, com 25 bilhões de reais, que foi o faturamento deste ano, o estado teria 150 milhões a mais de receita. Isso significa para o Amazonas, senhor presidente, senhor nosso líder, Walter Pinheiro, significa saber que nós poderemos investir mais, por exemplo, na educação,
que nós poderíamos investir mais, por exemplo, na saúde. Portanto, esta é uma questão que não depende do governo, depende da Câmara dos Deputados. E aqui fica um apelo ao presidente Marco Maia e ao colegiado de líderes da Câmara dos Deputados para colocar em votação a questão da partilha do ICMS do comércio eletrônico. E, por fim, dizer da pertinência e da oportunidade do discurso de Vossa Excelência em relação ao Fundo de Participação dos Estados. Não cabe mais aqui ao Senado ficarmos dizendo que não há tempo para discutir uma matéria que já está no Senado há muito tempo. Isso. O que nós temos que chegar à conclusão é que aquilo que não é possível de acordo, que venha a votos no plenário. Que nós possamos construir o acordo mínimo que viabilize a votação e que nós possamos decidir no voto e no plenário aquilo que não tem acordo, para que nós possamos decidir esta matéria. Até porque esta é uma lei complementar que ainda terá que ser votada pela Câmara dos Deputados. E se o Senado não urgir, não correr, não ultimar, não agir de forma célere sobre essa questão, não caberá tempo à Câmara dos Deputados para poder deliberar sobre essa matéria. E, por fim, para encerrar a parte, eu gostaria de aqui parabenizar o posicionamento do governador Jacques Wagner no pronunciamento publicado no dia de hoje na grande imprensa nacional. E quero aqui fazer apenas uma ressalva, chamando a atenção dos senhores senadores. A alíquota interestadual igual, num país com desigualdades econômicas e sociais, é impossível. É preciso que haja uma transição. É injusto, inclusive. É injusto. Não há justiça tributária em um estado como o estado da Paraíba transferir riqueza para um estado como o estado de São Paulo. Nada contra o estado de São Paulo, mas São Paulo já detém 36% do PIB brasileiro. Nós não podemos fazer com que todos os demais estados sejam exportadores de recursos tributários líquidos para o estado de São Paulo. Isto é impossível, é injusto, é inviável no Pacto Federativo. O posicionamento do governador Jacques Wagner no dia de hoje na imprensa nacional demonstra de que há uma oportunidade de uma aliança entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste e outros estados produtores para que não se faça um estupro e uma injustiça aos estados que têm ajudado com oportunidades de emprego e renda. Parabéns a Vossa Excelência, absolutamente pertinente o pronunciamento de Vossa Excelência no dia de hoje no Senado. Muito obrigado. Uma parte ao senador Cássio. E vou, na sequência, encerrar, senhor presidente. Senador Walter Pinheiro, trazer também minha palavra de felicitações pela oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência, ao tempo que me somo às boas-vindas à governadora e senadora Rosana Sarney, senadora e governadora Rosalba, ao governador Cid Gomes, que, por coincidência, adentram ao plenário no momento em que estamos debatendo um tema que diz respeito de forma direta à vida econômica e financeira de estados e municípios. Isso. A posição manifestada pelo senador Eduardo Braga foi extremamente lúcida, que se soma ao pensamento de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, fixar a necessidade do Senado, que é a casa da Federação, se manifestar, seja através do melhor caminho de um amplo consenso ou através da regra democrática do acolhimento de votos para que o Senado, mais uma vez, a despeito de suas atribuições, não se mantenha omisso diante de um desafio que pertence ao Brasil inteiro. Portanto, que tenhamos a capacidade política que a nação espera para ou construirmos o consenso desejado ou submetermos a voto para que fale a federação e a federação se manifeste sobre tema de tão grande relevância. Apenas quero deixar aqui consignado uma preocupação que também já foi externada por Vossa Excelência, de uma prática que não é de hoje, que já vem de muito tempo, de não se enfrentar o Pacto Federativo de maneira definitiva e sacrificar estados e municípios
de forma reiterada com redução das receitas dos fundos de participação respectivos, que são formados para que o público da TV Senado possa tomar conhecimento. Fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, tem como composição imposto de renda e IPI. O momento que o governo federal, para manter a atividade econômica aquecida, tem feito de forma reiterada isenções, sobretudo do IPI e muitas vezes também do imposto de renda, isso altera e atinge de forma direta a receita dos estados e municípios, sobretudo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estes muito mais dependentes desses fundos. E, por outro lado, no movimento mais recente, o governo federal passou a alargar a capacidade de endividamento dos estados, o que me parece uma equação suicida a médio e longo prazo. Ao mesmo tempo em que você deprime as receitas dos estados, você permite que a capacidade de endividamento esteja alargada, o que vai comprometer as finanças, o equilíbrio fiscal dessas unidades federadas a médio prazo. Me faz lembrar o período em que estive à frente do governo da Paraíba. Quando assumi em 2003, a Paraíba comprometia, governador Luiz Henrique, 14,8% de suas receitas com a amortização da dívida. Ao concluir precocemente o meu período de mandato, esse comprometimento havia sido reduzido para 6,8%, num esforço fiscal notável. Em 2003, quando assumi, para cada real que a Paraíba arrecadava, ela devia R$ 1,40, num esforço extraordinário. Ao concluir o meu os 2 períodos de mandato, essa relação, que era de 1,40, havia sido reduzida para 0,60, além do cumprimento de outras metas do PAF, aliás, de outras não, de todas as metas do PAF, do Plano de Ajuste Fiscal, dentre elas, inclusive, o superávit nominal. Fizemos, portanto, todo o ajuste daquele nosso querido pedaço de Brasil, que é a Paraíba. E agora nos deparamos com essa situação. Alarga-se a capacidade de endividamento, depois de um esforço notável feito no passado, deprime-se as receitas e é visível que essa equação não fecha. É chamada a hora do Senado se manifestar e agir como Casa da Federação para colocar ordem nesse estado de coisas que seguramente não projetam um futuro melhor para o nosso país. Felicito Vossa Excelência pela oportunidade e pela lucidez do pronunciamento. Obrigado, senador. Eu quero concluir, senhor presidente, até fazendo um apelo aos senadores. Se encontrarmos isso aqui, senador Luiz Henrique, senador Jaime, esse consenso, seria importante que a gente pudesse, inclusive, a partir do Senado, não só apreciarmos essa matéria, mas, ao mesmo tempo, uma mobilização em direção à Câmara dos Deputados, com as nossas respectivas bancadas, para que também, numa boa recepção, a Câmara possa dar sequência a essa questão do FPE e até o dia 22 e não 31 de dezembro, a gente tem a condição de apreciar essa matéria e entregar aos estados uma nova tabela, mas uma tabela mantendo os direitos assegurados. E por último, senador Luiz Henrique, quero aqui, eu diria, corroborar com Vossa Excelência. O Senado não pode perder essa oportunidade de botar o dedo nessa ferida. Essa conversa mole, e vou usar esse termo mesmo. Ah, isso não vai, não anda. Não anda se a gente não quiser. Acho que o Senado agora, inclusive, tomar isso como referência e colocar aqui como a ação imediata, concreta, é dizer o seguinte, ó, nós vamos ter que parar tudo que tem e resolver essas questões para que a gente feche o ano entregando aos estados e municípios uma melhor caminhada para o ano de 2013. Era assim a dizer, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência, aliás, como bom nordestino e como bom sertanejo, sabe exatamente da importância desse tema para esta casa, nesse período importantíssimo da economia nacional.